para nós. Pastor, por que cartas para nós? Porque nesta série nós vamos estudar as cartas que foram escritas para as igrejas do Apocalipse. Então, foram escritas 7 cartas para 7 igrejas. E eu falei aqui que a intenção minha não é trazer um estudo escatológico aqui, pormenorizado, por 2 motivos. Primeiro, porque eu não estaria apto para isso, né? Eu não me considero uma pessoa apta para profundamente discorrer sobre o Apocalipse com a igreja. Um dia estarei, estou estudando para isso, me preparando para isso, mas hoje ainda não sou. Né? Então, qual é o objetivo de estudar essas cartas? É trazer para nós. Por que cartas para nós? Porque são cartas para a igreja, nós somos a igreja, e essas cartas são contemporâneas a nós. E eu dei uma introdução aqui, falando algumas coisas. Primeiro eu falei rapidamente o que você já sabe, mas às vezes uma pessoa não sabe. O que significa a palavra Apocalipse, que vem do grego apocalupto, né? Tem esse nome, e ele significa, o que significa? Revelação. Oh, pastor, já sei disso. Revelação ou desvendamento. Então, o livro de Apocalipse nada mais é do que um livro de revelações. Revelações para a igreja naquela época, quando foi escrita, e revelações que são atemporais. Essas revelações de Jesus, né, onde Cristo dá essas revelações ao apóstolo João, e aqui eu abro um parênteses, para dizer que existe também uma corrente minoritária de teólogos que dizem, inclusive, que essa carta não foi escrita pelo apóstolo João. Essa corrente é minoritária. Diz que esse João era um João crente, vidente da época, contemporânea, ali, anos 53, 54, 55, 60 ali, depois de Cristo. Mas toda a teologia e a maioria dos teólogos não aceitam essa corrente e entendem que realmente foi o apóstolo João, na ilha de Patmos, que havia recebido essa revelação. Foram escritas, irmãos, 7 cartas para 7 igrejas. Eu não sei se você sabe disso, mas vamos tentar falar aqui essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, na ordem que eu estou falando. Pérgamo, Tiatira, eu falei? Filadélfia, Laodiceia. Está faltando? Sardes. Pronto. São essas 7 igrejas que Cristo enviou essas cartas. Aí, deixa eu dar uma curiosidade aqui. Por que essas 7 igrejas elas estavam situadas na Ásia Menor da época de Cristo? E a Ásia Menor contemporânea é a Turquia atual. Né? A Turquia, ela é um país que ela tem uma parte europeia e uma parte asiática. Você sabia disso, né? Não é? Então, essas igrejas... Agora, por que se escreveu para 7 igrejas? E por que essas 7 igrejas? Já que os textos e os estudos dizem que naquela época, na Ásia Menor, não existiam só essas 7 comunidades cristãs. Existiam outras. E por que então essas 7 foram escolhidas? Tem uma corrente que diz que foram escolhidas porque eram as 7 mais influentes. Outra diz que, se você pegar a localização geográfica dessas 7 igrejas da época da Ásia Menor, e você traçar um ponto, vai se fechar um círculo. Então, seria uma abordagem total, representando todas aquelas comunidades cristãs que estavam incluídas ali. E outra coisa, por que 7? Você já percebeu que no 7 não é à toa na própria Bíblia? Porque 7 significa ali o número da perfeição. E, sendo o número, o que Cristo quis nos mostrar ao escrever para 7 igrejas? Ele quis nos mostrar que a mensagem dele, ele estava revelando ao apóstolo João a palavra que ele queria dizer para a totalidade da igreja, e que a própria mensagem dele era perfeita.
Então ele utiliza esses 7 para dizer a totalidade da igreja. Essas cartas é para a igreja toda, e tudo que está escrito somado nessas 7 cartas é uma palavra fundamental e principal que a igreja de Cristo, tanto da época quanto de hoje, deve observar. Então o nosso estudo aqui, ele é a respeito dessas cartas, para quê? Para que ao examinarmos a palavra de Deus para essa igreja, nós possamos nos colocar dentro dessas igrejas e possamos assumir, vamos dizer assim, entre aspas, essa carapuça, que essa mensagem venha ao nosso encontro, ou de encontro mesmo a nós. Por que de encontro e ao encontro? Ao encontro é como se pegasse aqui, nos desse uma massageada, e de encontro é quando a gente vai bater de frente mesmo. Porque você vai perceber que existe em todas as cartas uma similaridade, que é uma mensagem de Cristo, onde ele está consciente do caráter daquela igreja, de cada igreja daquela, e ele dá mensagens tanto de elogio quanto de advertência. Então, as cartas escritas para a igreja, elas combatem os hipócritas e os infiéis, mas ao mesmo tempo consolam os fiéis. É muito interessante a gente perceber isso nessas cartas. Deixa eu ver aqui o que mais eu falei lá no começo. Porque quem não estava aqui, só para eu saber, eu estou fazendo isso só para poder dar uma recapitulada lá no primeiro. Meu iPad, ele acabou a bateria, estou aqui no menor aqui, vamos lá. Eu falei que essas cartas nos oferecem excelentes e profundas reflexões sobre a igreja. Nós somos a igreja de Cristo e essas advertências apresentam-se tão atuais quanto na época em que foi escrita. Nós precisamos entender que a Bíblia é um livro 100% inspirado por Deus, e quem crê nisso diz amém. E os seus ensinamentos precisam ser aceitos por nós de maneira genuína e sem reservas. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e já partimos do pressuposto no nosso espírito de que essa é a verdade incontestável, porque, irmãos, abriu parênteses aqui. Para o mundo, para quem não crê, a palavra de Cristo não é uma mensagem incontestável. Você concorda nisso? Você já viu muitas pessoas fazendo perguntas ou querendo colocar em xeque a palavra de Deus? Nós vemos o tempo inteiro. Mas para nós, que nos entregamos, porque o que é viver com Cristo, o que é o Evangelho? É quando eu coloco de lado os meus pensamentos, as minhas filosofias, a minha inteligência, o meu senso lógico. Porque em muitas coisas não tem lógica o que Deus diz, o que Deus nos manda fazer. É por isso que nós temos que aceitar tudo pela fé. Pela fé sois salvos, pela fé nós fizemos essas obras, pela fé Raabe, pela fé Abraão, pela fé Isaac. Por quê? Porque não tem lógica. Nós ouvimos isso e se nós não aceitarmos, não tivermos no nosso espírito, primeiro a certeza de que isso que Deus está falando comigo, contigo, é a plena verdade, é a vontade dEle que precisa ser cumprida por nós, isso não vai fazer um impacto na nossa vida. Mas quando nós aceitamos essa palavra completamente, 100%, ela começa a fazer um impacto na nossa vida real e cotidiana. E eu falei aqui, outra coisa que eu falei, e obviamente que eu não estou adotando essa corrente, até porque eu também não conheço as outras profundamente, mas a título de ilustração aqui, e de entendimento que essa corrente que eu vou falar aqui agora, ela tem um viés aqui muito grande de verdade, se nós analisarmos. Então, tem uma parte dos teólogos que entendem que essas cartas escritas às igrejas, elas foram escritas temporais, ou seja, elas foram escritas especificamente mesmo para alcançar a igreja da Ásia Menor naquela época, mas que ela também tem um viés profético. Ou seja, cada carta dessa vai apontando para uma igreja de várias gerações. Então, ficou dividido segundo esse entendimento, que eu acho legal.
achei algo assim, que tem uma lógica, que a igreja de Éfeso seria a igreja apostólica, ou seja, seria aquela igreja da época, que foi contemporânea, do século I. A igreja de Éfeso, a igreja do século I. Então, aquelas características mais marcantes da igreja de Éfeso, dessa carta de Éfeso, essas características estavam marcantes na igreja do século I. A igreja de Esmirna seria a igreja perseguida. Então, as características daquela carta, elas estavam direcionadas à igreja naquela época vivia um tempo de perseguição. Então, a carta já era profética para aquela igreja que seria contemporânea do século II e III. A igreja de Pérgamo seria a igreja do favor imperial, do ano 312 a 500, onde a igreja, dentro do contexto político, foi bem aceita. Então, uma igreja que tinha ali em Roma uma aceitação. Então, a carta ela é dirigida e profetizada para aquela igreja que ainda iria vir. Está conseguindo pegar isso aí, irmão? Está acompanhando comigo? Tiatira seria a igreja das trevas, a igreja da Idade Média, a igreja perseguida, né? Do ano 500 ao século 16, aproximadamente ali. Sardes, a igreja do renascentismo, da renascença, que a igreja seria a igreja do século 16 ao século 17. E Filadélfia, a igreja das missões, né? Você vê que ela vai batendo aí com a história da humanidade, né? Então as características daquela igreja seriam referentes a essa igreja das missões. E Laodiceia, por fim, que seria a igreja do fim do tempo, estaríamos falando de nós, de hoje. A característica marcante da igreja hoje. E aí quando nós chegarmos em Laodiceia, você vai ver que tem A igreja de Laodiceia, só para antecipar, eu não sei se você já leu lá, ou você já leu, mas às vezes a gente não consegue lembrar. Mas a igreja de Laodiceia é aquela igreja onde Jesus fala, eu sei que vocês estão ricas e abastadas. A igreja que estava tendo a sua força no poderio econômico, mas que, contudo, não estava agradando a Deus e não estava fazendo aquilo que Deus queria. Óbvio que isso daqui é uma das interpretações, e aí eu repito que eu não estou fechando isso aqui. Já falei sobre o número 7. E outra coisa que eu falei aqui, característica dessas cartas, falei de introdução. Todas essas cartas, todas elas foram escritas para moldar e para tratar do caráter da igreja, da moral da igreja. Ela tem regras e ensinamentos morais de ação da igreja. Então, ao estudarmos sobre essas cartas, nós vamos tratar de como nós devemos nos conduzir moralmente e qual deve ser o nosso caráter em Cristo, como igreja, para que possamos então cumprir essa vontade plena de Cristo, que Ele vai revelando, obviamente através de toda a sua palavra, mais especificamente ali para a igreja, através dessas cartas. Beleza? Então hoje, nós vamos começar aqui falando sobre a igreja de Éfeso. Tá certo? Abre a tua Bíblia em Apocalipse 2, versículo 1. Diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Deixa eu só parar aqui, esse anjo aqui. Deixa eu te falar sobre, porque é legal a gente ir mastigando o texto, que às vezes a gente lê o texto, vê anjo ali, e fala, meu, quem é esse anjo? E aí eu tenho que te falar aqui alguns pensamentos sobre isso, que é rápido. Quando ele está falando ao anjo da igreja, ele não, de cara a gente já vê que ele não fala de Cristo, porque sempre que Cristo é referido na Bíblia como anjo, ele tem o A maiúsculo. Então não é Cristo.
Então, existem dois entendimentos. Alguns entendiam que o anjo da igreja significava ao pastor da igreja ou ao bispo daquela igreja. Um outro entendimento diz que esse anjo significava a pessoa que foi mandada por João para entregar a carta, que é totalmente descartado ali já de cara. E a terceira, que seria a mais, obviamente, ali aceita, seria de que esse anjo está falando especificamente de um anjo, de um ser celeste mesmo. Porque, segundo o entendimento, as igrejas, né, cada um de nós tem anjos trabalhando a nosso favor. Então, seria aquele anjo responsável por trabalhar a favor daquela igreja específica. Mas isso não é o que eu vou falar ou aprofundar, porque também não, só para poder, mais ou menos, a gente captar isso aqui. Isso diz aquele, deixa eu ver, que tem, como que está isso aqui? Que tem na sua destra. Tem alguém que está com uma tradução que fala que tem nas suas mãos? Tem? Nas suas mãos direitas, na sua mão direita. Isso também isso escreve aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. As 7 estrelas, no próprio Apocalipse nós vamos entender que as 7 estrelas, elas são as 7 igrejas. E que fala que tem na sua mão, e não nos dedos como adereço, mas na mão. Na mão direita para ser usada, que quer dizer que tem a igreja nas mãos para ser usada nesse mundo e para que seja usada através da sua obra na terra, entendeu? Então significaria isso aí. Que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Vamos lá, porque a gente quer aqui sobre as cartas. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente eu te virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Éfeso aqui, ela representa, primeiro, historicamente, uma das mais vigorosas comunidades do Novo Testamento. Ela, na verdade, naquela época, ela se tornou um grande centro político e comercial. Ali havia uma comunidade muito forte de judeus naquela época. E esses judeus, eles dominavam, inclusive, politicamente aquela cidade. Então, assim, só para dar... E ela tinha uma grande importância naquela época, a cidade de Éfeso. E eu já falei que sobre a função profética, ela representa a igreja apostólica, representaria a igreja apostólica dotada de sucessos e poderes espirituais, que é aquela igreja primitiva. A igreja onde nós, o que ficava ali em evidência, o que ficou até para nós, era o poder do Espírito Santo e a ação tão visível desse poder de Deus através da igreja, que precisa também hoje, que é a vontade de Deus, que hoje nós sejamos usados também, como essa igreja foi usada. Deus quer que eu e você sejamos usados poderosamente, como a igreja de Éfeso foi usada. A igreja de Éfeso, ela tinha um compromisso muito grande e leal com o Evangelho. O Evangelho e a palavra de Cristo para aquela igreja era algo assim primordial na vida deles. A fé e a perseverança que eles tinham, porque foi uma igreja também que sofreu muitas perseguições. E isso nós temos que trazer então agora para a nossa vida. O que isso tem de importante, essas qualidades da igreja de Éfeso, essas questões da igreja de Éfeso, que nós temos que trazer hoje para a nossa vida? É que Deus quer que nós que estamos aqui sentados, que nós tenhamos um compromisso verdadeiro, leal com Cristo. O nosso compromisso maior não pode ser com o mundo ou com as coisas desse mundo.
apesar de termos que ter compromissos com tudo isso. Apesar de termos que, para que a nossa vida ande, para que a nossa vida se movimente, nós temos responsabilidade nesse mundo, nós temos trabalho, nós temos estudo, tem gente estudando para concurso, tem gente estudando na faculdade, tem gente trabalhando ferrenhamente para poder crescer, tem gente dando duro, nós fazemos isso, eu faço isso, você faz isso, nós todos aqui fazemos. Quem faz isso aí diz amém. Quem trabalha ferrenhamente aí, diz amém. Quem pega metrô lotado aí, diz amém. Amém. Quem pega metrô lotado de manhã e na volta, diz amém. Amém. Quem está orando para Deus mandar um carro, diz aleluia. Aleluia. Eita, aleluia forte. Meu Deus. Chega de sofrimento, Jesus. Porque Deus nos chamou e aí nós vamos, e nós temos que lutar. Não é verdade? Só que em meio a toda essa luta que nós temos, e todos esses desafios que nós temos, pessoalmente, cada um de nós aqui, nós precisamos voltar o nosso espírito, acalmar o nosso coração e voltar o nosso espírito para a palavra. Por quê? Pode ser que eu e você estejamos tão envolvidos, tão direcionados, tão focados, que não estejamos percebendo que essas coisas do presente estão roubando de nós o quê? Estão roubando de nós a preciosidade de poder ouvir a voz de Deus, de poder viver uma vida como que eu vou dizer que fugiu a palavra aqui? Uma vida de priorização da palavra, da vontade e do reino de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos ter cuidado com isso. Amém, irmãos? Então, isso nos traz o ensinamento que essa igreja de hoje, que somos nós, ainda precisa ouvir de Cristo essa palavra de que precisamos estar alinhados com um compromisso real, não de palavras, mas um compromisso de ação com o reino de Deus. Amém? A fé em Cristo, na cidade de Éfeso, chegou por volta do ano 52 depois de Cristo. E isso aconteceu na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Se você pegar Atos dos Apóstolos, você vai ver que ele vai para Éfeso e inclusive permanece lá durante 3 anos. Em todas as viagens missionárias do apóstolo Paulo, não houve nenhum lugar que ele tivesse ficado tanto tempo ensinando. Você lembra disso aí, irmãos? Depois você anota aí Atos 18 e 19, e você em casa lê esses capítulos de Atos, que fala sobre essa implantação aí da igreja, sobre a chegada do evangelho lá em Éfeso. Naquela época, do ano 51, o imperador que estava dominando naquela época, era o Tito Flávio Domiciano, conhecido como Domiciano, e ele, na verdade, ele sucede o imperador antigo Tito. Diz a história que no começo do império de Domiciano, ele inclusive era até, não pegou no pé dos cristãos. Mas durante o processo dele, que foi do ano 51 depois de Cristo até o ano 96 depois de Cristo, quem é bom de cálculo aí, fala quantos anos aí? Que ele ficou reinando quanto tempo? 51 a 96, 45? É bom mesmo, hein, moleque? Não vou nem conferir. 45 anos que ele ficou dominando ali. Mas no final do reinado dele, do império, na verdade, que também não deixa de ser reinado, ele começou a perseguir os cristãos. Por quê? Porque a igreja, ali na Ásia Menor, o evangelho estava sendo pregado tão poderosamente, que aquela região, o número de crentes, o número de pessoas convertidas, irmão, estava crescendo volumosamente. A palavra de Deus era pregada, as pessoas se convertiam, de verdade, se entregavam. E ele foi percebendo que o número de cristãos ali naquele domínio, ele achava que aquilo era uma ameaça para o reino dele. O que ele começa a fazer? Ele começa a perseguir de verdade os cristãos. Aí ele institui o culto ao imperador. E aí todo mundo tinha que cultuar ao imperador. Ele pega no pé dos judeus também. Porque o judeu tem a prática de todo ano levar as ofertas a Jerusalém. Levar as riquezas para Jerusalém. E eles faziam isso.
E aí ele começou a se incomodar, falou, a riqueza tem que vir para o imperador. E começou a pegar no pé lá de todo mundo, resumindo a história. E aí começou aquela perseguição, e nessa época, nesse entendimento, é por isso que nessa carta, ele fala aqui, ó. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste, em meio a essas perseguições que estavam acontecendo ali naquela época. Tertuliano, que foi um teólogo, ele disse, inclusive, que esse Domiciano, segundo o entendimento dele, foi o outro lado de Nero, de tão ruim que esse cara foi para os cristãos. Então, assim, fica a título aí só de pequeno conhecimento. Eu falei uma coisa aqui para vocês errado aqui que eu vou consertar. Quando eu falei das 7 estrelas, as 7 estrelas não são 7 igrejas. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. As 7 estrelas significam esses 7 anjos das 7 igrejas. Beleza? Tá? Só para poder consertar que eu falei errado aqui, tá? Foi mal. Ele fala aqui, conheço as tuas obras. Esse é o ponto que eu quero falar agora. Nessa advertência de Cristo para a igreja, o que nós podemos perceber aqui é a onisciência de Cristo. E aí, nós como igreja temos que entender que o nosso Deus, ele é onisciente, ou seja, ele conhece todas as minhas e as tuas atitudes no interior. Quando ele escreve para a igreja, a primeira coisa que ele faz, e outra coisa, conheço as tuas obras, vai estar em todas as cartas. Porque ele diz para a igreja, eu conheço o teu caráter. Igreja, eu sei quem você é. Igreja como um todo e igreja individual que somos, como membros desse corpo. Deus diz para mim, Deus diz para você nessa manhã, Gláucio, eu conheço as tuas obras. Ele diz para você, eu conheço tudo o que você pensa e tudo o que você tem feito. Nessa carta eu consigo aprender que o nosso Deus, ele tem a consciência de quem nós somos. Ele sabe o que você e eu passamos, pensamos. Ele quer deixar em claro que conhece os passos da igreja, tanto no sentido amplo como individual. Essa declaração ela é reiterada, eu falei aqui nas outras cartas. Ele conhece as nossas condições, irmãos. E conhecendo as nossas condições, Ele pode nos trazer, através da sua palavra, elogios de que é isso aí, Glaucio, você está no caminho certo, é isso aí, meu irmão, você está no caminho certo, continua fazendo isso, porque isso é vontade dEle para a tua vida, você está no centro da vontade, como, ao mesmo tempo, Ele pode estar falando para mim, Glaucio, você está errado, você está direcionando a sua vida da forma errada, você está focando o que não é reino, e você não está fazendo o que eu quero para a igreja. Porque isso que ele fala aqui para a igreja é a perfeição da vontade dele para mim e para você. Deus sabe, e Ele quer que nós tenhamos consciência de que Ele sabe quem nós somos. Por isso que Jesus tinha essa onisciência já aqui na terra, como homem, como Deus também. E ele falava, quando ele chegava perto de um fariseu, ele falava, ai de vós, escribas e fariseus, que nas praças, né, em alta voz, ele vai discorrendo lá, esse é um dos discursos, tem outros, sepulcros caiados, por fora, muito bom, muito bonito, mas por dentro vocês estão secos, vocês estão mortos. E Cristo tem essa consciência em relação à nossa vida também, porque nós podemos estar na casa de Deus, nós podemos professar a fé evangélica, nós podemos professar e dizer que temos Cristo como nosso Senhor, mas na nossa real atitude de vida e no nosso real cotidiano, esse Cristo não tem se revelado na nossa vida e nós não temos influenciado positivamente ou abençoadoramente ou de forma edificante quem quer que esteja ao nosso lado.
E nós precisamos voltar o nosso pensamento. Eu preciso estar sempre diante dessa palavra para ver se a minha atitude, se o meu caráter tem sido o caráter de Cristo, ao ponto de revelar esse caráter abençoando aqueles que ouvem. Eu tenho que ser um abençoador na minha casa, na minha família. E você também. É difícil, irmão, quando você tem uns cunhados, é difícil. Não é fácil. Mas eu sempre falo isso aqui, né? O nosso caráter abençoador, revelador, a nossa forma de viver, ela vai primeiro, antes de qualquer coisa, se expressar onde? Dentro da nossa casa e dentro da nossa família. Conheço as tuas obras. A palavra de Cristo, ela sempre vai nos impulsionar para frente. Você pode falar isso para você. A palavra de Cristo vai me impulsionar para frente. Se você e eu dermos ouvidos a essa palavra, a nossa vida, irmão, vai andar para frente. Se a vida de alguém está andando para trás, é porque a palavra de Deus não está bem localizada, ou nós não estamos atentando bem para isso. Eu e você. Isso tem a ver comigo e contigo, porque isso é um desafio que nós temos todo dia. Porque a palavra de Deus não pode mentir. Tudo que Ele fala é para nos colocar para onde? Para frente. Quando temos um espírito ensinável, nos colocamos à sua disposição para enquadrar a nossa vida ao que Deus diz e não ao que nós pensamos, né? Não, a gente estava falando isso aí esses dias, que e a gente às vezes tem essa tentação, eu não posso ir à Bíblia para buscar um versículo, para poder fundamentar o que eu penso, mas eu tenho que ir no contexto, na Bíblia inteira, ver o que ela está falando, e eu então tenho que me adequar ao que ela está dizendo. Então, quando nós enquadramos a nossa vida, nós recebemos dele, tanto o sim de que estamos no caminho certo, quanto a advertência em caso de desvio de conduta. Cristo escreve para a igreja, e Cristo nos deixa a sua palavra, porque nós temos como igreja sempre uma inclinação para desvio de conduta. Sabe disso? Você já ouviu falar, nossa, pais aí tem desvio de conduta. Tu já ouviu isso? Né? Eu trabalho lá no estado, lá, e muitas vezes, quando pegava um adolescente, botava lá, estava técnico, todo mundo conversando, e aí numa reunião falava sobre um adolescente, e falava assim, não, esse adolescente tem um desvio de conduta grave. Ou seja, foge do padrão. E nós precisamos pedir essa graça de Deus, para que nós não sejamos uma igreja com desvio de conduta. Desvio de conduta de quê? Desvio de conduta daquilo que Cristo já disse, que é importante para nós. Fala, conheça as tuas obras. As obras que Cristo conhece, representa nesse texto aqui, as condições espirituais da igreja, e não somente esse serviço ativo da igreja. Quando ele diz, eu conheço as tuas obras, ele está falando, eu conheço a sua condição espiritual hoje. Deus conhece qual é a minha e a sua condição espiritual hoje. Eu estou aqui, você está aqui, nós estamos aqui, e Deus sabe exatamente como espiritualmente eu estou e você está. Essa palavra tem um caráter aí geral. Cristo não nos vê da seguinte forma, assim, dessa forma, o que nós podemos ser, ou apenas o que nós temos feito, ou Cristo olha para a igreja pensando só no que ela pode fazer, o que ela pode produzir. Mas Cristo está sempre pensando, e nas cartas que Ele escreve, Ele está sempre pensando nas nossas condições reais e presentes. A palavra de Deus hoje para mim e para você, não é em relação ao que podemos ser, o que fomos, ou o que vamos ser, ou o que pretensamente seríamos. Não, essa palavra é atual exatamente porque hoje nós somos.
Essa palavra vem ao encontro do nosso coração para nos falar sobre o que hoje nós temos. O que eu tenho hoje com Deus e qual é a minha condição hoje com Deus. Essa palavra vem para nos confrontar em relação a isso. O poder de Cristo e a sua onisciência, ela é uma ameaça, eu falei aqui, um confronto com os pretensiosos e hipócritas. Mas é uma ameaça àqueles que brincam com a fé. Quando Cristo está revelando essa vontade dele para a igreja, ele está também, com essa palavra, ameaçando aqueles que estão na igreja brincando de ser crente. É uma palavra também que coloca em xeque a nossa atitude para com o reino. Porque no final da carta ele diz que eu removerei você. O nosso Deus, irmãos, é um Deus abençoador. Você crê nisso? O nosso Deus não é o Deus que está hoje com fogo consumidor sobre a gente. Nós vivemos pela graça, num período de graça de Deus, através da nova aliança. Mas nós não podemos esquecer de que existe a palavra de Deus e existe o cumprimento da palavra de Deus para os dois lados. Tanto para a obediência, quanto para a desobediência. A graça de Deus, quanto mais eu entendo a graça de Deus e quanto mais essa graça me envolve, você vai perceber que essa graça, ela tem o poder de produzir em nós uma vontade de fazer a vontade de Deus. Quem conhece essa graça redentora de Cristo, essa graça não é utilizada para poder chancelar pecados. Não, estou na graça, posso fazer tudo errado. Não, isso é do inferno e não é de Deus. Mas quando eu entendo a graça de Cristo, que Ele me salvou, que agora eu estou com Ele, que Ele me ama, e eu vou amando cada vez mais, por causa dessa graça, menos vontade eu tenho de pecar, menos eu quero errar, e mais eu quero produzir para Ele. Então essa graça verdadeira, ela não é a graça permissiva de Deus. Que a gente tem que ter cuidado com isso. Até porque a graça no sentido real, ela não é permissiva. É a graça redentora. Porque dentro da graça, irmãos, tem essas responsabilidades. Porque isso é graça, mas na graça tem responsabilidade. Ah não, vou fazer o que eu quero, tenho 3 amantes, dou volta em todo mundo, passo cheque sem fundo, minto adoidado, beleza, mas irmão, aleluia. Vamos nessa, estou na graça. Está na graça do capiroto. É por isso que Cristo, irmãos, essa carta que foi escrita, essa carta foi escrita no tempo da lei ou da graça? Tempo da graça. Então por que tem essas advertências tão confrontantes, já que eu estou na graça? Entende? Ela foi escrita na graça, mas dentro da graça nós temos algumas responsabilidades. Então eu falei que essa palavra de Cristo é um confronto para aqueles que estão na igreja hoje, é para a igreja em geral, para mim, mas para a igreja em geral, porque nós estamos vendo e podemos perceber muitas pessoas brincando, irmão, com o Evangelho. Montando instituições evangélicas, protestantes, religiosas, seja o que for. E dentro dessas instituições, as pessoas lideranças estão brincando com Deus. Mas aquele que tem espírito, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao mesmo tempo que essa palavra é um confronto, mas é um confronto, irmão, para os infiéis. É um confronto para muitas vezes nós que estamos num caminho que não está muito bem, mesmo dentro da igreja.
Mas para aqueles que são fiéis, e muitas vezes perseguidos, a gente tem o quê? Consolo também aqui. Nossas tristezas, que talvez não possamos relatar, nossas tribulações que ninguém conhece, nossas dificuldades, dores que se ocultam, muitas vezes no íntimo do nosso ser, nossos temores, fraquezas, tudo isso é conhecido por Cristo, que nos oferece sustento pela sua graça. E aí, eu vou pegar essa outra expressão que ele fala do teu labor. No original do grego, essa palavra significa kopos, K-O-P-O-S, que indica labor até a exaustão, trabalhar arduamente. E ele fala para a igreja de Éfeso, eu conheço o teu labor. Irmão, Deus conhece a forma, a tua sinceridade e a forma como você tem servido a Ele. Porque, irmão, servir a Deus muitas vezes a gente faz com um labor de verdade. De tempo que nós doamos para Deus, às vezes cansados, fisicamente falando, mas nós por uma questão de responsabilidade, de entendimento, né, de que nós precisamos fazer o que Ele nos está pedindo, muitas vezes cansados mentalmente, muitas vezes em meio a uma tribulação familiar, em meio a uma tribulação, em meio até o ataque de uma enfermidade, ou seja qual for a área, às vezes em meio a tanta tribulação, a tanta resistência espiritual, ainda assim nós não sucumbimos, nós perseveramos e nós não largamos a mão da obra de Deus, nós não abrimos mão de fazer a vontade de Deus, nós não abrimos mão de declarar a palavra, nós não abrimos mão de avançar, nós não abrimos mão de estar na casa de Deus. Por quê? Porque nós temos um compromisso, nós temos um chamado e é isso que Deus está dizendo para a igreja, disse para Éfeso e diz hoje para mim e para você. Deus conhece o meu e o teu labor, a tua força, Deus conhece. E mais que isso, Ele se agrada disso. E aqui eu não estou falando de penitências ou de ter que fazer coisas mirabolantes para mostrar, não, eu tenho que ir subir a escadaria da Igreja da Penha, ou eu tenho que ir, sei lá, 21 dias no monte, porque senão Deus não vai, irmão. Não tem nada a ver com isso. Eu estou falando do labor, da força, daquela questão, muitas vezes o nosso labor, irmão, é interno. O nosso trabalho árduo é muitas vezes a nossa luta que nós temos internamente em querer obedecer a Deus, em querer fazer a vontade de Deus. E nós vivemos muitas vezes uma luta de sofrimentos, de angústias que nós passamos. Você crê nisso? Nós somos assim, mas em todas essas coisas aí nós declaramos. Porém, nós somos mais do que vencedores em Cristo e nós vamos avançando. Mas em meio a esse labor, Ele sabe, Ele está com a gente. E aí sim, quando nós somos fracos, é que nós somos fortes. Porque esse poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Irmão, eu vivo isso pela fé. Quantas vezes que Deus fala comigo mesmo, cara, na tua fraqueza, fica tranquilo, porque o meu poder vai ser fortalecido em você. Eu vou te fortalecer na força do meu poder. Fica tranquilo, a obra é minha. Pega isso, acabou o nosso tempo. Amém, irmãos? Semana que vem a gente vai continuar aqui. Eu parei no teu labor, nós vamos falar agora sobre perseverança. Nessa carta de Éfeso, amém? Segura aí tua Bíblia, ó. Fecha a sua Bíblia, faz aí uma oração, vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado por essa manhã na tua presença, pela tua palavra no nosso meio. Senhor, que essa palavra venha produzir em nós uma mudança. Ó Deus, que nós possamos ouvir esse teu ensinamento e nos posicionarmos e entendermos que é para nós, que somos igreja. Tudo isso que tu já escreveu, Senhor, eu quero ser fiel a Ti, eu quero aprender mais de Ti, eu me posiciono, ó Deus, para poder avançar dentro de um contexto da Tua vontade, para a minha vida. E eu agradeço pela vida do meu irmão, pela Tua igreja que somos nós, nos sustenta, porque eu sei que na verdade Tu já disse que nos sustentaria e jamais nos abandonaria. Obrigado pelo Consolador, obrigado pelo Teu Espírito Santo. Dá-nos um almoço maravilhoso e que à noite possamos estar aqui para adorar o Teu nome.